paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos estar gravando Apocalipse, capítulo 8, a abertura do 7º selo, que será bem pesada. Esse 7º selo é seguido de muitas dores, de muito sofrimento, de muito juízo de Deus sobre a terra. E a palavra diz aqui em Apocalipse que quando ele abriu esse 7º selo, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Muitas pessoas tentam explicar esse silêncio, algumas teorias do que pode representar esse silêncio, porque com certeza ele é representativo. Então, para alguns teólogos, eles acreditam que foi feito o silêncio porque o Senhor Jesus, nesse momento, veio buscar os seus, e por isso ele se ausentou do céu, e por isso o céu ficou em silêncio por cerca de meia hora. E outros acreditam que não, que era uma expectativa muito grande que estava acontecendo ali no céu, e por causa dessa expectativa, eles então se calaram. Sabe quando você fica diante de uma majestade, diante de um ser majestoso como é o Senhor nosso Deus, e você fica ali aguardando porque sabe que alguma coisa muito séria vai ser dita naquele momento, uma coisa que vai abalar as estruturas do céu, da terra, de todo o universo. E eu gosto de pensar também naquele salmo que diz assim: o Senhor está em seu santo trono, cale-se diante dele toda a terra. Eu gosto de pensar isso, que aqueles seres estavam calados, como nós deveríamos estar, na presença do Senhor, calados, ouvindo a voz do Senhor, pelo menos meia hora por dia. Nós deveríamos estar em silêncio para ouvir a voz do Senhor, em silêncio de oração, em silêncio de clamor pelas nações, em silêncio de intercessão por tudo isso que a humanidade certamente vai ter que enfrentar. Porque essa 7ª trombeta, ela vai falar de coisas terríveis. E ela diz assim: eu vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. E aqui nós vamos ver 4 trombetas soando, e as 3 últimas serão no próximo capítulo, as 3 piores, se é que tem pior aqui, porque tudo aqui é muito grandioso, tudo aqui que vai acontecer é muito terrível. Só para lembrar vocês que a trombeta em Israel, ela tinha 2 significados. Ela servia para chamar o povo para a guerra, quando o povo de Israel precisava se unir para sair em guerra, eles tocavam a trombeta. Ou quando eles tinham que se reunir para orar. Eram toques diferentes. Então, quando tocava a trombeta para que todos se reunissem para adorar o Senhor, era um toque de trombeta. E quando era para guerrear, era outro toque de trombeta. Nesse caso, os 2, né? Porque é o Senhor que está reunindo o seu povo, reunindo os seus anjos para guerrear contra aqueles que se levantaram contra a sua igreja. E é também um convite à adoração ao nome dele. Que nós estejamos sempre com os ouvidos atentos para nós percebermos quando a trombeta soar, quando ela estiver soando. Porque em muitas coisas que vão acontecer nesse capítulo, você vai ver que a trombeta de Deus já soou. Ele diz assim: o outro anjo trazia um incensário de ouro, e ele aproximou-se e ficou em pé, junto ao altar. Veja bem que o incensário, se nós já vimos no outro capítulo, ele serve para colocar as orações dos santos, que sobem, né? Que aquele incenso sobe nas narinas do Senhor como cheiro suave. Veja que o incensário está junto ao altar. O incensário representa as nossas orações e, portanto, representa a igreja na terra, orando. E o altar
é o altar onde o Senhor está. E vejam que eles estão juntos. A igreja, que é representada aqui pelo incensário de ouro, com as orações dos santos, e o altar. A ele, diz, foi dado muito incenso. Não se esqueça que o incenso são as suas orações, porque as orações dos anjos, as orações dos santos, nós os santos, são colocadas nesse incensário, para que elas subam até a presença do Senhor. Então diz que foi dado muito incenso, então são muitas orações para oferecer, junto com as orações de todos os santos, amém? Sobre o altar de ouro diante do trono. Veja bem que o que está colocado diante do altar, do trono de Deus, as suas orações. Então, nunca duvide que Deus está atento às orações da sua igreja, às orações dos santos. E da mão do anjo, diz, subiu de Deus a fumaça do incenso com essas orações. Essa fumaça, continuamente, ela está subindo na presença do Senhor, até o momento em que o Senhor vai se levantar do seu trono e vai fazer justiça contra toda a perseguição, contra todos os ímpios que ousarem se levantar contra a igreja de Deus. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O que mesmo que o anjo pegou, ele lançou sobre a terra? Esse incensário que continha as orações dos anjos. Então veja que a adoração que é prestada ao Senhor, ela também provoca a ira de Deus contra aqueles que se sentiram, que foram ameaçados, que foram perseguidos, porque certamente nessas orações ao clamor de um povo perseguido, que estava sendo maltratado, que estava sendo morto. E foram essas orações, porque foi esse incensário que ele pegou e ele lançou sobre a terra. E no momento que ele lançou sobre a terra, houve tudo isso, trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Então essas orações, elas trouxeram a ira de Deus sobre a terra, porque o Senhor ouviu as orações dos seus santos. Nunca pense que o Senhor não está ouvindo a injustiça que está sendo feita contra você, a perseguição que estão fazendo contra você, porque o Senhor está atento às nossas orações. As nossas orações estão nesse incensário, na presença do Senhor, subindo o tempo todo, até que um dia Ele vai lançar todas essas orações em forma de ira, em forma de juízo sobre a terra. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Você lembra dessa maldição que o Senhor também lançou contra o faraó? A 7ª praga do Egito foi essa, granizo e fogo. Mas essa daqui é pior, porque ela ainda está misturada com sangue. Granizo, fogo misturado com sangue significa que ela foi mais terrível, que ela vai ser pior do que aquela que foi lançada contra o faraó do Egito. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Veja bem que o primeiro juízo de Deus sobre a terra vai acabar com 1/3 da terra, 1/3 das árvores e com toda a relva verde que existe sobre a terra. Essa é a primeira trombeta. Aí o segundo anjo vai tocar a sua segunda trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar se transformou em sangue, e morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. Essa segunda trombeta vai afetar as águas do mar. E não só as águas que vão se tornar como sangue, como aconteceu também uma das pragas do Egito, foi dele transformar aquela água em sangue, mas
ela prejudicou também a navegação. E a navegação, as embarcações, que no caso eram as embarcações de navios daquela época, eram responsáveis pelo comércio. A única forma de comércio, a mais rápida que havia, era através de embarcações que levavam coisas, mantimentos de um lugar para outro. Tudo isso foi prejudicado. Então, além do mar, foram prejudicados os negócios, foram prejudicados as mercadorias, foram prejudicados o comércio da terra. Presta atenção. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu como se fosse uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. E o nome dessa estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Dessa vez, o que vai ser atingido são as fontes de água potáveis da terra. E isso representa a morte. Nós já sabemos dessa grande preocupação que muitas pessoas já falam nisso, sobre a falta da água que vai haver sobre a terra, a falta da água potável, da água para se beber. Com isso, essa ação que vai vir do céu, como se fosse um meteoro que virá do céu e que vai acabar com as fontes de água potável da terra, e as águas vão se transformar em águas amargas, diferente do que aconteceu lá em Êxodo, quando as águas amargas ficaram doces. Aqui é o contrário, as águas doces vão ficar amargas. E é claro, muitos vão morrer, porque nós sabemos que a falta de água, ela provoca morte no planeta, e é uma morte terrível, né? Porque você morrer com sede, morrer sem ter o que beber. A água vai ser uma coisa muito preciosa na terra, vai ser uma coisa caríssima, vai ser uma coisa que as pessoas vão lutar, vão brigar, vão batalhar, vão fazer guerras por causa da água. E essa é mais uma das ações que o Senhor vai permitir, que o Senhor, a gente pensa, é a natureza. Você vai ver que essas 4 primeiras ações de Deus têm relação com a natureza, mas já nas 3 últimas lá, tem relação com os homens. Tem relação com os homens que não vão se arrepender, pelo contrário, eles vão se voltar mais contra Deus. Quanto mais pior a situação, aí a palavra fala, em vez deles se arrependerem, porque Deus está permitindo tudo isso, por um único motivo, Ele quer arrependimento. Ele quer que o povo se arrependa e volte o seu coração para Ele. Que você não ache, é coisa natural, é coisa da natureza. É porque é natureza, porque não, tudo está sob o controle do Senhor. E se o Senhor permite terremotos, furacões, ciclones, como tem acontecido numa escala tão grande contra a terra, é porque estão mexendo muito com a natureza. Não, é porque o Senhor está permitindo, porque depois de um terremoto, depois de um furacão, depois de uma tempestade, depois de um ciclone, maremotos, as pessoas se voltam para o Senhor. E tudo que o Senhor quer é que você se volte para Ele, é que você reconheça que Ele tem o pleno controle de tudo, e que Ele pode cessar tudo isso a seu favor, e que você pode não ser atingido, porque o Senhor está no centro de todas as coisas. Ele está controlando a natureza, todas as coisas que existem nessa terra. Então nós vimos que aqui nessas trombetas, começando lá pela terra, depois a água do mar, agora as águas potáveis também se tornando amargas. E finalmente o 4º anjo que toca sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. Veja bem, agora vai tocar no cosmos, né, nas coisas que estão ao redor da terra, que são o sol, a lua e as estrelas. E o que vai acontecer com eles? Eles vão escurecer. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite, sem a luz da lua. Enquanto eu olhava, e aí foi, né? Até a quarta trombeta, nós temos descrito aqui as 4 coisas contra a natureza que o Senhor vai permitir
para que aqueles que ainda não se renderam ao Senhor, que não se juntaram ainda ao batalhão, ao exército dos salvos, que eles tenham tempo para se arrepender e que eles ouçam essas profecias e que eles deem ouvidos àquilo que está acontecendo, que eles percebam, que eles abram os olhos e percebam, olha, tudo isso está acontecendo não é normal, Deus deve estar de alguma forma querendo chamar nossa atenção, querendo nos alertar de alguma forma, permitindo essas coisas. Aqui nesses 4 primeiras trombetas, nós estamos vendo ainda que tem a ira de Deus misturado com a misericórdia de Deus, porque o Senhor ainda está permitindo a muitas pessoas o arrependimento. O evangelho ainda está sendo pregado a toda criatura. A igreja, embora perseguida, ela não desistiu, ela ainda está ali firme, falando, profetizando, mostrando. Tudo que está acontecendo está ficando muito nítido, muito claro, aos olhos até mesmo do mais ímpio, até mesmo do mais descrente. Está tudo ficando muito claro, só não está vendo quem não quer. A igreja está se levantando como nunca, a igreja está se tornando de novo aquela igreja que ela começou a ser ali no livro de Atos, a igreja primitiva, uma igreja que ora, uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de poder, uma igreja cheia de palavra, uma igreja que está voltada em espírito e em verdade para adoração ao Deus único verdadeiro dessa terra. Nós não adoramos mais imagens de escultura, de barro, de pedra, de bronze, de ouro, não. O nosso coração agora está voltado ao Senhor, em adoração a Ele, em santidade ao Senhor, porque o Senhor busca isso em nós, santidade ao Senhor. E ele continua, enquanto eu olhava, finalmente, versículo 13, eu ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e que dizia em alta voz, ai, 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 dos que habitam na terra. Por causa do quê? Do toque das trombetas que estão prestes a ser dados pelos outros 3 anjos. Esse anjo, essa águia que voava em alta voz, ela clamava, ai, ai, ai. Essa águia representa o Senhor Jesus. Você lembra que as 4 faces do Senhor Jesus são o leão, que veio para rugir como leão. O leão é o dominador, mostra reino, mostra majestade. O cordeiro, a segunda face, que o Senhor já mostrou também, porque ele veio como cordeiro, foi morto, derramou seu sangue. Depois, ele aparece como homem, porque ele veio na forma de homem e pisou sobre essa terra, sentiu as nossas dores, viveu tudo aquilo que nós passamos na nossa carne, sentiu, entregou a sua vida por nós como homem. Que ele não veio como Deus, ele se tornou Deus depois que ele foi ressurreto. E hoje ele vive e reina soberano, mas ele já foi homem como nós. E a 4ª face do Senhor é a de águia. E é essa águia aí que está lamentando, que está dizendo ai, ai, ai. Da mesma forma que as pessoas dizem santo, santo, santo para o Senhor lá no céu, essa águia está dizendo ai, 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 porque as dores vão se multiplicar, porque as dores serão terríveis. Essas 3 últimas trombetas que serão dadas agora no capítulo 9 são as mais dolorosas. E elas continuam dizendo uma coisa, hein? Presta bem atenção, elas não se aplicam a nós, os salvos. Você vai ver que antes de uma enxurrada de gafanhotos serem soltas do abismo, como vai dizer no próximo capítulo, ele diz que ele mandou marcar o povo dele. Então você vai estar marcado, você vai estar protegido dessas ferroadas, desses gafanhotos que vão sair do abismo e que vão invadir a terra. Mas isso é coisa lá para o capítulo de amanhã, que também vai ser terrível. Mas presta bem atenção que tudo isso está acontecendo, mas você está sendo guardado. Você está sendo protegido. Sabe por quê? Por causa das suas orações. As suas orações, aquele incensário, aquele fogo que você mandou, aquele incenso suave que chegou às narinas do Senhor, clamando por justiça nessa terra, você agora vai poder
estar desfrutando da proteção do Senhor quando tantas coisas terríveis estiverem acontecendo na terra. O Senhor não vai deixar o seu povo sem se vingar daqueles que os perseguiram. Todos que perseguiram e que perseguem a igreja do Senhor serão duramente castigados por todas essas pragas que nós vamos continuar lendo. Mas o seu povo, o povo de Deus, será preservado, será guardado como um tesouro precioso nas mãos do Senhor. Se eu fosse você, eu corria para debaixo do guarda-chuva do Senhor, me escondia debaixo das asas dele e ficava lá, orando e clamando por aqueles que ainda não o conhecem, pela sua própria vida, pela vida daqueles que você ama e pela vida de todos que habitam sobre a terra, porque as coisas que acontecerão, as coisas que essa terra verá, são terrivelmente dolorosas, mas elas têm uma intenção. Elas vão proteger o povo de Deus e vão fazer com que muitos que não olhavam para o Senhor passem a olhar com mais cuidado para essa palavra, porque essa palavra vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te dê mais revelações, porque as revelações aqui são infinitas, né? A sabedoria de Deus, ela é tremenda, ela não para, né? Todo momento o Senhor traz novas e novas e novas. Aqui é uma fonte inesgotável de sabedoria, esse livro. Que o Senhor te dê mais sabedoria e mais conhecimento. No nome de Jesus, até amanhã. Se você gostou, deixa seu like e não esquece de dizer um amém aí embaixo. E amanhã nós continuamos aqui com o próximo capítulo, Apocalipse, capítulo 9. Um abraço em Cristo Jesus. Até amanhã.